Boa tarde a todos, bem-vindos a este debate. Nós pedimos desculpa por ter sido um debate organizado um pouco em cima da hora e provavelmente isto criou aqui alguns embaraços, portanto, pronto, houve dois partidos, concretamente os convidados que o Chega declinou, que não, logo desde o início, mas e o PS até à última hora disse que ainda estavam à procura de um representante, mas até agora não houve confirmação e, portanto, vamos então começar. Já agora, para que todos, minimamente, o que é que nós estamos aqui? Somos quatro associações. A minha, a PDSI, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, é uma associação que já não tem muito tecnológica, apesar de ter herdado a Associação Portuguesa de Informática e a sua há 20 e poucos anos, mas e tem uma preocupação essencialmente societal. Temos uma tradição de ouvir os partidos. Nós muitas vezes até fazíamos de 2 em 2 anos, fazíamos debates com os partidos e eu espero voltarmos a retomar essa tradição sobre determinados temas relacionados com o futuro da sociedade de informação. Mais recentemente temos feito debates, fizemos o último nas legislativas, também com representantes dos vários partidos, mas este é um debate muito específico, que o desafio foi-nos lançado pela Internet Society, e que eu também estou ligado como Presidente da Assembleia Geral, mas, e portanto acolhemos bem este convite de nos associarmos a este debate sobre o futuro da internet e sobretudo o futuro da regulamentação da internet, porque este é bem mesmo o foco e depois vamos para o Nuno e o Gatô apresentam muito o modelo que nós vamos aqui usar neste debate. Pronto, e por mim eu fico por aqui. Nuno, queres falar? Muito rapidamente, obrigado à PDSI, aos direitos digitais, à AP2SI, enfim, aos direitos digitais, à Associação de Direitos Digitais, D3. exatamente, D3, em que nos juntamos todos no fundo, estarmos aqui a conversar com os candidatos ao Parlamento Europeu sobre este tema do futuro da regulação da internet, o que quer que seja, e da maneira como nós vamos seguir esta sessão. Eu peço desculpa, porque neste modelo nós não vemos a audiência diretamente. Eu sei que temos aproximadamente 20 e tal participantes. Olá a todos, já vi os nomes, conheço alguns, e por isso muito boa tarde. O que vamos fazer é essencialmente com o objetivo de ouvir sensibilidades que irão estar no Parlamento Europeu e também despertar sensibilidades na audiência, não é? A Internet Society aqui em Portugal é o capítulo português de uma associação global que tem um programa geral de defesa de algumas características e padrões da internet, e portanto isto é um tema que é muito relevante, não só para nós como para a sociedade em geral. Como nós vamos organizar isto? É da seguinte maneira, eu vou passar a palavra ao Gel Gatô daqui a pouco. Temos 3 tópicos essenciais para mexer, para tocar convosco. Vamos tópico por tópico. Depois da apresentação do tópico, passamos por ordem alfabética dos partidos, que agora vou ter que recuperar o meu conhecimento do alfabeto e pô-los por ordem, porque não tinha aqui escrito e não quero cometer nenhuma gafe. Se eu cometer alguma gafe é porque estou a ficar completamente analfabeto, né? Mas por ordem alfabética dos partidos, vocês apresentam a vossa posição, ou a ideia que têm, ou a impressão que têm, ou se tiverem ideias muito claras, ou como é que esperam encontrar este tema, e depois vamos passando tópico a tópico. Isto deve-nos levar a cerca de 45 minutos da sessão. Na caixinha do perguntas e respostas, o Luís Vidigal está a ver como é que a coisa funciona, e eu tentarei introduzir alguma questão adicional que os nossos
as nossas duas associações parceiras, Direitos Digitais e AP2SI. Miguel Gonçalves acabou de aqui entrar, boa tarde. Portanto, Boa tarde a todos. a outra organização que colabora nesta iniciativa. Eu tentarei, sem ser muito disruptivo e sem me esmaçar muito, nem interromper o discurso, tentar introduzir alguma questão por tópico que venha aparecendo. E, portanto, vou passar agora a bola ao Zé Gato, que fará a sua introdução e abrirá a discussão sobre o primeiro tópico. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. O tópico 1 que nós propusemos é o tópico que é muitas vezes conhecido por chat control, que é basicamente a maneira como, enfim, alguma forma de controle sobre a utilização da criptografia na internet poderá progredir. Mas pronto, introduzindo agora a coisa um bocado mais no concreto, como todos sabem, um dos meios de investigação policial utilizados tradicionalmente consiste nas chamadas escutas telefónicas, realizadas a suspeitos identificados previamente e feitas a posteriori, depois desses suspeitos serem identificados, e sob autorização no juiz de instrução. Introduzir uma funcionalidade semelhante na internet não é possível sem, digamos, uma análise a priori dos dados de todos os utilizadores. Portanto, não é possível introduzir a questão da autorização prévia do juiz, e também isso não é compatível com a utilização de criptografia fim a fim, na medida em que a utilização de criptografia fim a fim faz com que os dados que circulam entre utilizadores não saiam dos respectivos computadores. Portanto, uma maneira de poder fazer isso seria introduzindo, mantendo a criptografia, mas introduzindo mecanismos que se chamam de tipo client scanning ou upload analysis, etc. Dos lados do debate argumenta que esses mecanismos, que sem esses mecanismos, não é, a polícia pouco ou nada pode fazer para combater o crime online, que é usado, por exemplo, para propagar pedofilia ou terrorismo. E assim, não há uma outra alternativa que não seja envolver as plataformas de aplicações de comunicação na análise e detecção a priori de conteúdos suspeitos para potencial detecção dos criminosos. O outro lado argumenta que quebrar direto ou indiretamente a criptografia fim a fim e analisar e arquivar as comunicações interpessoais a priori, não é? Sem que as pessoas sejam declaradas como suspeitas, em particular nas aplicações de mensagens, constitui uma medida desmesurada que coloca todos os cidadãos sob vigilância e transfere parte da responsabilidade do juiz e da polícia para as plataformas. E, portanto, constitui assim um enfraquecimento drástico das liberdades individuais e enfraquece também a internet em geral. O Parlamento Europeu, no final do ano passado, deliberou aceitar essa vigilância nas plataformas do tipo redes sociais, mas achou que nas plataformas de mensagens, não é, de mensagens ou de chat, que deviam estar isentas desse controlo proposto para as redes sociais e isso. No entanto, a Comissão continua a insistir numa variante da proposta que agora é, digamos, consiste na análise dos conteúdos que são uploaded nessas aplicações de mensagens. Bom, portanto, as perguntas que estão implícitas são mais ou menos, pronto, há estas duas visões extremas do problema, quais são as defensáveis ou que outras é que se podem defender para responder a este problema do conflito entre a necessidade de combater o crime e da defesa da privacidade dos cidadãos. Eu acho que agora podíamos Eu passar. posso, se estiverem de acordo, como eu estava aqui com este problema protocolar a que não estou muito habituado, fui ver o boletim de voto para o Parlamento Europeu, é a vantagem da internet, e vou-vos passar a palavra pela ordem da coligação, partido que representam, não é? O que me deu a AD, Bloco de Esquerda, CDU e Livre, se estiverem de acordo.
Nenhuma objeção. Pronto, epá, sabem que isto é o nosso cruzamento entre a faceta de engenheiro e a correção política. Portanto, eu ia pedir à Vânia Neto se tem alguma ideia, algumas palavras para abrir esta questão. Muito bem, muito obrigada, em primeiro lugar, em nome da Aliança Democrática, pelo convite para estar aqui neste debate. É de facto um gosto, para mim pessoalmente, até porque é um tema que me está mais ou menos próximo. Eu minha vida profissional, tenho estado ligada à tecnologia e também à educação, e como é que nós podemos ajudar, enfim, em especial os mais jovens e aqueles que são excluídos, a utilizar a internet de uma forma segura, e portanto tem sido também uma das minhas áreas de trabalho já há alguns anos. O tema que colocaram nesta primeira abordagem é de facto talvez aquele que neste momento tem mais quase dois lados da barricada, e é muito difícil encontrarmos aqui um meio termo. Eu acho que aquilo que a negociação a que chegamos e a legislação que temos atualmente é já, obviamente, um passo em frente. Exatamente como enfim, colocaram aqui na abertura, porque, por um lado, temos de defender, obviamente, o direito à privacidade das pessoas e aos utilizadores da internet, por outro, também temos que proteger, em especial, aqueles que são mais vulneráveis nesse espaço digital. E, portanto, assim, de repente, eu diria que, primeiro que tudo, temos que proteger o direito às pessoas, o direito da privacidade, portanto, o direito à nossa, enquanto utilizadores individuais da internet, nós podemos comunicar em segurança, e portanto que os nossos dados, aquelas mensagens que nós mandamos, de facto não sejam alvo de um screening prévio, qual Big Brother que tudo sabe e que tudo controla. Portanto, eu acho que esse é um princípio muito importante. Por outro lado, mecanismos de proteção que garantam que determinadas situações, em função não só de pedidos judiciais, mas também, nomeadamente nas redes sociais, que acha quase esta obrigação das grandes plataformas de facto, monitorizarem e evitarem conteúdo, por um lado, proibido, e por outro, obviamente, seja terrorismo, seja pedofilia, etc. Eu penso que já é um avanço importante. A União Europeia é conhecida por ser, de alguma forma, um espaço de regulação. Claro que nem sempre o excesso de regulação, ou a maior parte das vezes o excesso de regulação pode ser considerado como um inibidor, entre aspas, do avanço tecnológico. Eu não considero isso. Eu sou uma jurista de profissão, portanto, de base, de formação, e acho que é possível compatibilizarmos a regulação com a inovação, desde que, obviamente, os direitos das pessoas sejam aquela que seja a nossa bitola, e tendencialmente diria que, neste momento, o caminho que estamos a fazer na União Europeia em termos de regulação, não só através do regulamento dos serviços digitais, mas também relacionado com estas obrigações adicionais às grandes plataformas para garantirmos que protegem, nomeadamente, as crianças neste espaço digital, eu penso que é o caminho certo. Naturalmente, a tecnologia avança de uma forma, enfim, super rápida, e naturalmente, provavelmente daqui a uns meses vamos ter que estar a regular novamente alguma coisa, ou poderão surgir outros problemas, mas eu penso que o mais importante é mantermos o nosso espaço europeu como um espaço de segurança, e também um espaço de segurança ao nível da internet, que é sempre mais difícil, porque na realidade é um espaço global, não é? Não podemos só, não há portas, não há forma de fechar a porta àqueles que são os conteúdos, aos conteúdos que circulam, pelo menos de uma forma massiva. E, portanto, assim, em geral, eu diria que este compromisso que chegámos nestas últimas regulações, eu penso que é um bom compromisso. Naturalmente é um processo, e acho que provavelmente na próxima legislatura mais legislação será certamente levada à aprovação por parte quer da Comissão, quer também, enfim, obviamente em consonância com o Parlamento Europeu, mas estou convencida que será possível continuarmos a proteger este espaço europeu de regulação, mas também de direitos das pessoas e de proteção da sua privacidade. Muito obrigado. Ainda estamos a aquecer, portanto as próximas respostas vão ter que ser um bocadinho mais rápidas para nós depois. Não é porque não tenhamos interesse em ouvir as vossas palavras, é só para depois dar também alguma oportunidade aos 20 e tal pessoas, 30 pessoas que estão ali fora. E portanto agora passava a palavra ao Pedro Filipe Soares. Boa tarde, cumprimentos a todos e a todas, em particular os organizadores, a ISOC, a PDSI, a D3,
AP2SI. É um prazer poder discutir esta temática, que, na verdade, do ponto de vista político, muitas das vezes é relegada para discussões que não têm uma participação pública real, porque ela é um pouco cifrada, mas, infelizmente, essa desvalorização da comunicação geral está pouco relacionada com o valor que ela tem enquanto salvaguarda de direitos e até de debates filosóficos, teóricos, sobre como é que diferentes direitos se confrontam. E eu vou começar por responder muito diretamente à pergunta: se o compromisso que foi agora alcançado é um bom ou um mau compromisso? E a resposta clara e inequívoca é um mau compromisso, na nossa opinião. Porquê? Porque parte do pressuposto que agora se usou o critério de que não são consideradas comunicações formais as informações trocadas entre pessoas em redes sociais, mas que modelos de chat, a ligação ponto a ponto, essas sim já se materializam enquanto comunicações. E por isso, aquelas que são consideradas comunicações são invioláveis, debaixo da lei europeia e lei nacional. As que são no espaço das redes sociais são passíveis de ser violadas, porque se subentende que não são valorizadas como, não têm esse valor legal. Ora, isso é o caminho do fim de todo o valor de proteção legal das comunicações entre pessoas. Esse é que é o problema de fundo. Nós podemos depois discutir quais são as vantagens ou desvantagens para o combate ao crime e as vantagens ou desvantagens de perda de direitos. Mas esta diferenciação é a abertura da caixa de Pandora. A relação de forças política hoje disse que este era o limite. Uma diferente relação de forças poderá esticar cada vez mais o limite até ao ponto de qualquer outra plataforma que exista, ou qualquer novidade que possa ser trazida no futuro, desde que tenha um critério que seja mais interessante do ponto de vista da vigilância, vai ser então colocada do lado aquelas que não são consideradas comunicações. Isso é o principal problema. E não queria com isto desvalorizar, até porque eles são hediondos, os crimes que foram identificados. Mas eu vou então agora fazer também um paradigma filosófico de discussão sobre essa temática. Em Portugal, não sei as estatísticas europeias, mas em Portugal o foco principal de abusos sexuais de crianças é no seio familiar. Pergunta: há melhor forma de nós impedirmos isso, de colocarmos uma câmara e um microfone em todas as salas de estar, em todos os quartos, todas as casas do nosso país? Há melhor forma? Não há. Agora, ninguém propõe isso. Porquê? Porque se considera que isso era um ataque brutal aos direitos das pessoas e aos seus direitos fundamentais. Bem, mas é na abertura para podermos chegar a este paradigma máximo que nós, neste momento, estamos a agir. Eu creio que é um princípio mau para responder a um problema que é um problema grave, que merece atenção geral da sociedade, mas que não pode ser resolvido à custa de atropelos de direitos fundamentais e de colocar toda a sociedade sob suspeita, porque é essa a consequência na prática. Todos os cidadãos cumpridores da lei passam a estar sob suspeita e as suas informações a poder ser escalpelizadas por quem quer que seja. E quando eu digo quem quer que seja, podemos depois abrir um outro espaço de debate que é, bem, há aqui um conjunto de critérios, de validações, de garantias de quem é que acede a essa informação, e depois há a realidade, que é um conjunto de exemplos que demonstram que às vezes quem menos poderia usar essa informação é quem tem acesso a ela e a usa contra as próprias pessoas. Eu creio que respondi claramente e até com conteúdo bastante de um espaço curto de tempo. Não consegui menos que isso, mas foi o meu contributo para ser mais célere o debate. Obrigado. Muito obrigado. Passo já ao Manuel Gouveia, se me estiver a ouvir. Tá. Então, bom dia a todos. Bom dia. Vou tentar ser rápido, eu acho que o essencial está dito. Nós estamos num debate sobre uma matéria onde já há limites. Né? Esta discussão é antiga, as alterações tecnológicas vão aparentemente trazendo aspectos novos para cima da mesa, mas na realidade o que estamos é perante uma permanente tentação securitária e, portanto, há quem tente permanentemente alargar os limites ou diminuir os limites da nossa privacidade e aumentar os mecanismos de fiscalização e de fiscalização prévia da informação. E nós temos que nos bater contra isso. E, portanto, a primeira pergunta que vocês nos fazem a resposta é não, e a segunda pergunta que nos fazem a resposta é sim. Portanto, nós devemos ter a criar as condições para não estarmos permanentemente numa sociedade securitária com a nossa informação obrigatoriamente sujeita a ser previamente controlada por um conjunto de entidades, entre elas algumas delas multinacionais.
Não sei se Muito foi rápido o obrigado. suficiente. Raquel, está sem som. Agora, penso que já me conseguem ouvir. Conseguimos, Olá, sim, senhora. boa noite a todos, agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes e também, sem me alongar muito mais, dar a resposta que é a perspectiva do LIVRE e que nós também achamos, na sequência que tem vindo a ser as últimas intervenções dos colegas do painel, que o acesso indiscriminado a este tipo de informação é desproporcionado, é ilegal e iniciativas como a do chat control não são aceitáveis em democracia. No entender do LIVRE, a encriptação ponta a ponta é equiparável a um direito civil. E, portanto, qualquer iniciativa que resulte numa quebra definitiva desta encriptação ou num acesso tipo client-side scanning, como mencionaram, deve ser liminarmente rejeitada. Sabemos que, do ponto de vista legal, isto quase coloca o ónus da prova de forma invertida, e isto não é admissível noutros contextos, portanto, também não deveria ser neste. Embora a possibilidade tecnológica reconheço que possa parecer apetecível aos olhos das autoridades, às forças policiais, para facilitar neste combate, mas não pode ser por aqui, não podemos pôr em causa nunca esta parte da encriptação forte. Portanto, acho que também não vale a pena alongar muito mais a nossa posição. Avancemos. Muito obrigado. Então, tínhamos o primeiro tema, em síntese, parece haver algumas nuances, um consenso relativamente à proteção da nossa privacidade e à rejeição de soluções óbvias e básicas de quebra da privacidade. O Gato tinha outro tópico que vem aí a seguir, não era? Olha o som, olha o som. Ok. Eu tinha tirado o som para evitar ruído. Um, o tópico que tínhamos selecionado a seguir e que propusemos é o tópico agora mais geral sobre a regulação. Pronto. No seguinte sentido, pronto, a União Europeia tem sido precursora, de facto, na introdução de regulação das plataformas da internet, com o objetivo de defender o direito dos cidadãos. E nesse sentido, até digamos assim, é a nível mundial um exemplo a seguir. O problema que se coloca é, nós olharmos para essa regulação, temos dois pontos de vista. Um primeiro ponto de vista que diz, maravilhosa, essa regulação é fantástica, etc. E outro ponto de vista que diz, se calhar não é bem assim. Nós, pronto, centramos em dois regulamentos, é o RGPD, que é bem conhecido, que é mais antigo, e o Digital Service Act, que é o Regulamento dos Serviços Digitais. No caso do RGPD, portanto, o RGPD baseia-se essencialmente naquela noção de consentimento, é possível recolher dados dos utilizadores dentro de certos limites, desde que estes deem o consentimento e que esse consentimento seja um consentimento avisado e consciente. Apesar dos progressos introduzidos pela RGPD, muitos observadores acham que o mesmo tem sido absolutamente ineficaz e que as plataformas continuam, de facto, a fazer análise e vigilância, portanto, comportamental dos utilizadores, e houve algumas propostas que, por agora, foram relegadas mais para segundo plano, que é, na verdade, só é possível garantir essa privacidade proibindo, com ou sem consentimento, o tracking, não é? Portanto, a análise comportamental dos utilizadores. Portanto, eu aqui estava-me a referir à Tracking Free Ads Coalition, que era uma coligação de parlamentares europeus que defendiam que, digamos assim, a única solução era essa. O DSA, em contrapartida, é muito recente, portanto ainda não há experiência. O DSA visa obrigar as plataformas a introduzirem moderação dos conteúdos disseminados online e um ponto de vista possível, que foi assim que foi apresentado por alguns dos parlamentares do Parlamento Europeu, era que, pronto, era uma resposta eficaz da União Europeia contra o Far West criado por Silicon Valley. No entanto, outros consideram que sem a proibição da recolha de dados comportamentais pelas plataformas, dados esses que visam viciar os utilizadores numa presença online emocionalmente dirigida e baseada em fatores psicológicos e psicossociológicos, que sem limitar a existência de grupos anónimos de grande dimensão,
e que sem a obrigatoriedade de identificação como publicidade de todos os conteúdos que são conteúdos promocionais, pagos direto ou indiretamente, isso não vai mudar significativamente. Portanto, a questões é basicamente o caminho traçado por esta regulamentação e pelo RGPD é suficiente ou é necessário ir mais longe e introduzir medidas concretas que limitem a viabilidade das plataformas a registarem dados comportamentais dos utilizadores com ou sem consentimento? No caso do DSA, apesar de não haver experiência, digamos assim, o DSA não se baseia em autorregulação, visto que existem multas e possibilidade de impor comportamentos, mas na verdade, sem a proibição dos elementos fundamentais do modelo económico que está por trás da recolha de dados comportamentais por parte das plataformas, torna-se um bocado, ou pelo menos há quem considere que, digamos, isso não vai ser eficaz e que, pronto, este Far West introduzido por Silicon Valley vai, de alguma forma, continuar a existir. E, portanto, basicamente as perguntas estão um pouco relacionadas. Será que a regulamentação tal como existe é suficiente ou, de facto, é preciso ir mais longe? Pronto, e, digamos, penso que é o essencial. A pergunta resume-se a isto, não é? Digamos assim, para lançar o debate. Pronto, Nuno. Ok. Está lançada a questão. Eu vou seguir a ordem inicial e depois vou avisar a audiência que na terceira pergunta vou fazer a ordem do avesso. Se tiverem alguma coisa contra, indiquem-me no chat. Eu não quero nem quebrar o protocolo, nem tornar isto muito repetitivo, não é? Senão não tem graça também, não é animada a ação. Mas, de qualquer maneira, passava a Vânia Neto esta questão da regulamentação e de como é que nós lidamos com o Estado, no fundo, das grandes redes de conteúdo e das grandes redes sociais e da publicidade dirigida, que é um karma com que temos de viver, pelo menos por enquanto. Exato. Bem, eu acho que neste ponto a minha resposta é muito semelhante à anterior. Portanto, eu considero que tudo que tem a ver com regulação, ela tem que existir, obviamente, e, acima de tudo, ela tem que ser adaptável, ou seja, não é porque temos agora esta situação que vai ser assim para sempre, não é? Temos que nos ir adaptando. Agora, acho que há aqui dois temas importantes. Primeiro, pessoalmente sou totalmente favorável à obrigatoriedade de identificação dos conteúdos publicitários como publicitários e garantir que o consentimento dos cidadãos existe sempre e tem que lá estar, e cada pessoa quando vai abrir uma página saber exatamente o que é que estão a fazer o tracking ou não. Nós sabemos também que as pessoas quando estão a usar a internet, a maior parte das vezes põem sim a tudo e não ligam a isso, não é? Pessoas mais informadas normalmente abrem e ligam. Eu posso-vos dizer pessoalmente, já deixei de utilizar determinados sites porque quando abri e vi a política de privacidade decidi que aquilo não me interessava. E portanto eu acho que é também este reforço da própria resiliência dos cidadãos nesta luta contra, enfim, para já contra a utilização dos nossos dados, enfim, de utilização da internet para fins de anúncios. E depois garantir que também estamos de alguma forma alerta para as questões relacionadas com a desinformação, elas são muito importantes. E portanto eu diria que sim, exigência desta obrigatoriedade do tracking, dos ads, ou seja, sempre há aqui publicidade, ela tem que ser dita exatamente como publicidade, e depois a questão de responsabilizar de facto as plataformas, as grandes plataformas, naquilo que tem a ver com o combate à desinformação. Portanto, eu penso que a legislação, tal como nós a temos, ela já apesar de ser muito recente, eu acho que vai produzir algum efeito, mas também se não produzir, eu acho que compete naturalmente à União Europeia reforçar aquelas que são digamos, as regulações e as regulamentações que estão implementadas. Obrigado. Pedro Filipe Soares, o próximo, querido. Obrigado. Começo por dizer que mais vale alguma coisa do que nada no que toca à proteção de direitos, e por isso é melhor que atualmente a União Europeia tem do que aquilo que não existe na grande parte do resto do mundo, mas é insuficiente na nossa opinião. Começa há aqui uma vertente anterior à lei, que é a própria forma como os direitos são
usados, são legitimados pelos próprios cidadãos. E, infelizmente, o que nós vemos, a Vânia Neto referia ainda há pouco, é que há muito pouca informação e, por isso, também muito pouca valorização e, por isso, afirmação dos direitos individuais. Esse é um problema que, creio eu, todos nós deveríamos ter como preocupação porque cidadãos mais informados são cidadãos também mais cidadãos, não é? Porque têm mais consciência dos seus direitos e como os podem gerar e como os podem usar. Segundo aspecto, há uma vertente de debate de direitos e outra vertente de debate económica. Quando falamos no Tracking Free Ads, eles dizem e referem uma parte sobre questões de direitos, isto é, nós não devemos estar demasiado expostos e essa exposição ser depois usada indevidamente contra nós para ver as nossas fragilidades e nos poderem vender melhores produtos, isto é, tipificarem-nos e com isso melhorarem o impacto da publicidade. Por outro lado, há uma vertente económica que é a concentração que os grandes detentores desta informação têm e por isso o negócio que geram com toda essa informação. E estes dois problemas são diferentes. Mas eu creio que são os dois problemas reais que existem atualmente. No que toca à salvaguarda de direitos, podemos e devemos ir mais longe. Creio que temos interesse em defender os cidadãos e ter a percepção de que a lei tem que ser mais proativa, porque atualmente os cidadãos estão a ser pouco proativos. Não é bem disto que estamos a falar, mas aquilo que aconteceu em Portugal e noutros países, com a recolha de dados da IRIS para uma rede de blockchain, é assustador na demonstração de que uns trocados podem fazer para as pessoas se exporem a algo tão valorizável quanto é a IRIS de alguém. E por isso a lei tem que ser mais defensora dos direitos das pessoas, mas também temos de ter cidadãos que se façam valer os seus direitos. Um outro aspecto é a redistribuição da riqueza. Infelizmente, eu aqui vou ser um pouco pessimista. Eu creio que a União Europeia está a agir por causa desta segunda parte, isto é, por não ter nenhum grande player que tenha acesso aos dados da União Europeia, e por isso defende-se enquanto bloco económico dos players, em particular norte-americanos ou chineses. Ainda bem que está a fazer, porque está a defender direitos, mas parece-me que essa é a grande motivação. O problema que está por trás é que a concentração de riqueza não está a ser atacada. E um aspecto que nós defendemos que poderia ser usado para dar essa redistribuição de riqueza era uma verdadeira taxação destas empresas, que não acontece também no Estado Europeu, até por meio das relações com os Estados Unidos. Ora, se uma parte desses impostos fossem, por exemplo, para a valorização dos média tradicionais, nós poderíamos ter aí uma salvaguarda do acesso à informação e até um melhor retorno do investimento na publicidade desses média tradicionais. Acima de tudo, teríamos uma melhor democracia e cidadãos mais protegidos. Muito obrigado. Manuel Gouveia. Então, duas notas. A primeira sobre a recolha de dados, dos dados comportamentais, nomeadamente. Nós achamos que está ir mais longe na limitação à possibilidade dessa recolha e que não nos devemos iludir. Né? Eles não estão a ser recolhidos e não estão a ser utilizados e vendidos apenas por razões comerciais. Né? Hoje em dia eles são utilizados cada vez em mais matérias e em questões mais perigosas e que entram ainda de forma mais perigosa, tanto nos direitos, nas liberdades e garantias dos cidadãos. E, portanto, o que é fundamental, até há uma certa guerra pela luta, pelo acesso e controle desses dados à escala global, que hoje é particularmente visível em algumas manifestações recentes em torno dos TikToks, dos Facebooks e companhia limitada. E, portanto, a limitação devia ser maior, os softwares deviam ser menos opacos para permitir uma maior fiscalização do que é que de facto está a ser controlado, construído e regido nas nossas costas e potencialmente utilizado contra nós e contra a nossa liberdade. Sobre as questões da desinformação, o problema é que o combate à desinformação é outra forma de construir censura. Porque nós construímos os mecanismos para combater as fake news e a seguir combatemos as news que nós dizemos que são fakes. Né? E nós hoje vivemos com esta questão, com o estado de guerra que se instalou nos últimos anos na Europa e no mundo, nós hoje vivemos no que respeita, por exemplo, às questões internacionais, nós basicamente somos bombardeados com propaganda de manhã à noite. Ora, há países desta Europa e deste mundo onde apresentar a causa palestiniana é um ato de racismo e dar notícias sobre aquilo que está a acontecer ao povo palestiniano é promover o racismo e combatido como fake news. E, portanto, nós temos de ter cuidado com os instrumentos que criamos para limitar a circulação de informação, porque depois eles vão estar nas mãos dos poderosos, das classes dominantes, e eles vão usá-las não para defender a verdade, mas para defender a verdade deles e dos seus interesses. E, portanto, em nome da nossa liberdade, é sempre muito importante que percebamos, é um perigo, é uma chatice, de facto, há de vez em quando campanhas de fake news,
são conhecidos estes processos, mas a construção de mecanismos de censura são perigosos e na história viraram sempre contra nós, nomeadamente contra os povos. Raquel, Olá, eu estou aqui com alguns problemas de internet, mas acho que vai-se aguentar agora para me ouvirem. estão com o ritmo certo porque vai aparecendo e desaparecendo na altura certa. Portanto, Exatamente, portanto parece estar coordenado. Aqui, relativamente a esta questão, o LIVRE não tem nenhuma medida que vise especificamente alternativas ao tracking free ads, ou proibição de algoritmos específicos, mas defendemos um ponto que é essencial, que é a obrigatoriedade à transparência na divulgação dos algoritmos, que condicionam acesso à informação e a serviços. Portanto, aqui a questão da transparência acho que é um ponto essencial. Para além disso, a promoção da literacia digital é também um ponto base para nós, porque naturalmente alguém que não tem conhecimento e que aceita, faz os cliques, pronto, como a Vânia estava a dizer há pouco, fica muito desprotegido e por muito que as leis e as regulações que nós façamos, se não houver este acompanhamento da literacia digital, do conhecimento de como é que a web funciona, não conseguimos proteger as pessoas dos riscos inerentes à sua utilização. De forma indireta, também já tocaram aqui a questão das notícias, dos fake news, a questão do Media Freedom Act, nós acreditamos que a independência dos meios de comunicação social pode ser uma forma de combater pronto, esta sua utilização. Ver o jornalismo, a comunicação social como mais uma forma de apoio publicitário, mais uma questão de mercado que condiciona, sem dúvida, efeitos nefastos para o jornalismo independente, o direito à informação e, consequentemente, o direito à privacidade aqui na parte dos dados. Portanto, achamos que isto está relacionado e que tem que passar por aí também a nossa defesa. Salientar também aqui o ponto do nosso incentivo, da defesa que nós fazemos na transição progressiva para software livre e de código aberto de todas as instituições públicas. Temos isto no Programa Nacional, mas também para a União Europeia. Achamos que este é o passo que pode contribuir também de forma significativa para mantermos esta questão de minimizar a vigilância e valorizar a segurança e a privacidade de todos os que utilizam estes programas. Força! muito obrigado. Eu vou abusar aqui só com uma nota de rodapé, porque o que o Pedro Filipe Soares disse inspirou-me também, o Gato e todos os outros. E talvez uma ideia simples que possam levar lá para Bruxelas é que, já que a União Europeia construiu aqui uma economia baseada em multa, porque multa os grandes operadores em valores impressionantes, só que depois essas multas entram no orçamento da União e diluem-se. Talvez fosse importante canalizar de forma um pouco mais dirigida essas multas, ou os rendimentos dessas multas, para reforçar as agências de controle da regulação. Que é uma coisa simples, não é? Quer dizer, relativamente ao RGPD, se virem o Enforcement Tracker, não é? Que dá uma ideia de quantas multas foram aplicadas ao comum das organizações, não é? Não estamos a falar da privacidade no Facebook, ou na Microsoft, ou na Amazon, estamos a falar da privacidade no nosso hospital, no nosso sistema de informação da média empresa, que também viola a privacidade, e não há multas, porque as agências de controle não têm capacidade para realmente proteger a nossa privacidade cotidiana. Claro que a privacidade estrutural é muito importante nas empresas de Big Tech, mas o estado das agências de controle e regulação acho que merecia se calhar um bocadinho de atenção. Isto tudo para passar a palavra agora ao Gato para o terceiro tópico, e depois, como disse, Raquel, não vá agora embora porque eu vou trocar a ordem e a seguir vou-lhe passar a palavra diretamente. Ok. Bom, o último tema, enfim, é talvez mais sintético, mais, não sei se mais simples, não, mas enfim, que é o problema relacionado com o financiamento da expansão do acesso à internet. Bom, como é universalmente reconhecido na Europa, existe a necessidade de generalizar o acesso gigabit, nomeadamente via fibra óptica residencial e através de acessos móveis de alta velocidade, como por exemplo o 5G, à população em geral. Tudo indica que nas regiões
onde existe uma grande densidade de consumidores e de utilizadores, esse mercado, digamos assim, viabiliza os investimentos necessários e fornece as bases para um equilíbrio económico dos serviços. E, portanto, não há razão para crer que não é viável nessas regiões atingir esses objetivos. O problema é mais complexo nas zonas de baixa densidade de consumidores, normalmente no interior ou nas zonas rurais, assim como para fornecer este tipo de acesso a famílias de baixos recursos económicos. Durante o ano passado, os operadores de telecomunicações europeus propuseram que fossem autorizados por via legal a introduzirem as chamadas, eu vou dizer em inglês, sender pay taxes, ou taxas sobre o emissor, taxas essas que eles imporiam, eles, os operadores de telecomunicações, às grandes plataformas de internet, que seriam as principais, ou que são as principais responsáveis pela injeção na rede do tráfego que é solicitado pelos utilizadores. Um dos argumentos em favor destas taxas até seriam que as mesmas permitiriam ou viabilizariam os tais investimentos e reequilibrariam a diferença de rentabilidade entre os dois tipos de empresas, não é? Aqui dá para, de facto, referir algo que já foi referido, que é os operadores de telecomunicações europeus atuam no mercado europeu e as plataformas, e são geralmente europeus, e as plataformas são na quase sua totalidade americanos. Aqueles que criticam esta argumentação desta Sender Pays Tax argumentam que os operadores de telecomunicações, no fundo, já são pagos pelos os utilizadores para encaminharem o tráfego que os utilizadores, não é, solicitam que lhes seja enviado das plataformas quando utilizam os serviços, que essa solução iria ferir gravemente a net neutrality ou a neutralidade da rede, além de que a mesma constituiria uma ingerência sem sentido do Estado no mercado, não é? A alternativa que aqui se pode colocar obviamente, porque é necessário reconhecer que a rentabilidade deste tipo de infraestruturas nas zonas rurais e no interior é provavelmente deficitária, terá que, de alguma forma, ser subsidiada pelos Estados, em alternativa a ser subsidiada para as tais taxas controladas pelos operadores de telecomunicações. No entanto, há aqui uma necessidade, pronto, tudo se encaminha para que haverá, de facto, subsidiação do acesso nas zonas rurais e nas zonas do interior, mas é necessário clarificar, digamos assim, o modelo e, em particular, qual é que será a propriedade dessas infraestruturas subsidiadas e de como é que se garante que essas infraestruturas subsidiadas promovem, de facto, a concorrência e, portanto, são utilizáveis por todos os operadores, digamos assim. Portanto, as perguntas seriam: o caminho para viabilizar a conectividade gigabit universal no espaço europeu pode passar pela viabilização de taxas do tipo remetente paga, a cobrar pelos operadores de telecomunicações aos operadores de conteúdos americanos, e não só, pronto, mas essencialmente americano, ou devem, em alternativa, basear-se numa intervenção dos poderes públicos que tomem medidas para viabilizar essa conectividade sem distorcer o mercado e sem favorecer os ativos dos operadores de telecomunicações existentes. Antes seriam estas as questões lançadas para cima da mesa, são concretas, mas também não são simples, pronto. Bom, como já perceberam, nós vamos mergulhando num espaço um pouco mais cifrado, não é? Começámos com direitos mais gerais, passámos para a regulamentação e agora estamos a falar de infraestrutura, não é? Portanto, sem querer exigir demasiado conhecimento sobre infraestruturas, mas é um problema de organização da nossa economia, da nossa economia da internet, não é? E de toda a nossa, até da igualdade de acesso, que é, digamos, uma das linhas importante da Internet Society, e não só, mas da Internet Society em Portugal e no mundo inteiro, não é? Portanto, o acesso generalizado à rede e em termos, digamos, equitativos. E por isso eu ia passar a palavra agora à Raquel, aproveitando que ela não teve nenhuma interrupção, agradeço a presença e passo-lhe a bola.
É isso, e como disse, isto já começa agora a fugir um bocadinho do meu conhecimento. Eu sou médica, não tenho nada pronto, de formação ou grandes conhecimentos aqui sobre a área, mas tenho um grande interesse e acho que todos devemos ter, e como já mencionamos no início, a questão dos direitos é um tema muito importante e que se relaciona com esta área, portanto daí também o meu interesse e a minha tentativa de participar o melhor possível para isto. E relativamente a esta questão em concreto, a segunda opção, não me lendo as duas questões tão longas, é a qual que nós nos inclinamos mais, porque defendemos o direito à internet de forma livre e universal. Portanto, nós acreditamos que é preciso construir legislação que atribua aos Estados-membros a responsabilidade de desenvolver e expandir a sua infraestrutura digital. Em concreto, como é que vamos chegar lá? É difícil, vamos ter que discutir, pronto, pensar em alternativas. A questão é que o acesso à internet, como direito que nós consideramos, não pode ser condicionado por fatores de ordem económica, a localização das pessoas e a questão dos taxos, das taxas tipo remetente paga, a partir do momento em que coloca em causa a questão da neutralidade da rede, para nós não pode ser uma solução. Portanto, acreditamos que as empresas têm que tratar a transmissão de dados nas suas redes de forma igual, independentemente da fonte, independentemente da sua aplicação ou a quem são destinados portanto, aqui a nossa linha de ação será muito neste ponto, sempre na neutralidade da rede e com vista ao direito de internet livre e universal para todos. Muito bem, então agora, pela minha ordem inversa, será o Manel Gouveia. Olha o som, Manel Gouveia. Desculpa lá. Ok. Começando pela questão da necessidade da subsidiação ou não pelo Estado, eu ia um bocadinho mais a montante. Quer dizer, nós temos que ver que as empresas estão a utilizar um bem público, um domínio público, que é o espaço eletromagnético, e estão a utilizar um bem social, que é o conhecimento científico acumulado pela humanidade. Ora, há aqui uma atividade de licenciamento, digamos assim, de autorização da intervenção de um conjunto de empresas neste espaço, que pode e deve, quando aconteça, quando essa autorização, digamos assim, aconteça, pode e deve exigir uma intervenção equilibrada. Ou seja, não é real dizer que quando as empresas têm lucro, onde as empresas não têm prejuízo, o Estado paga. Não. O que foi libertado foi uma atividade, ela deve ser feita e realizada de forma equilibrada. Eu só estou a chamar isto a atenção porque não é para desmanchar, digamos assim, um bocado a forma como foi apresentada a questão. Porque a nossa posição nem sequer é essa. Hein? A nossa posição vai mais longe. Nós o que defendemos é que este espaço deve ser crescentemente socializado e, portanto, a evolução natural das nossas sociedades é nós evoluirmos para um espaço de serviço público universal, gratuito, de telecomunicações, incluindo, portanto, este tipo de telecomunicações acessível a toda a população e em todo o lugar. E, portanto, esta é a evolução que nós consideramos natural, pela qual nós devemos trabalhar e para a qual devemos evoluir, e é por aqui que iremos. Só uma alerta que já foi colocado por vocês e bem, no meio desta discussão toda, a questão do fim da neutralidade da rede entra de contrabando e traz perigos enormes, que já foram aqui colocados. E, portanto, nós somos contra qualquer medida que ponha em causa, tanto o fim da neutralidade da rede e, tanto, permita dar acesso privilegiados a quem tem mais dinheiro, digamos assim, e, portanto, já não lhes chegam todas as vantagens que têm por terem, portanto, digamos, por terem mais dinheiro, por terem mais capital, ainda ficariam, portanto, com acessos privilegiados e, inversamente, portanto, os outros com acesso limitado à internet. Muito obrigado. Pedro Filipe Soares será o próximo. Serei mais curto nesta resposta, até porque continuarei argumentos que foram já aduzidos às intervenções anteriores. Começando por aquilo que para mim é o mais importante, a neutralidade da internet é um valor fundamental e se for atacado coloca em causa um conjunto de, digamos, é um dos pilares que se ruir coloca em causa o futuro da internet e eu creio que essa dimensão assim não pode ser desvalorizada. Depois há os aspectos que foram refletidos anteriormente. Em primeiro lugar, qual é a responsabilidade dos poderes públicos perante os cidadãos?
Ora, os poderes públicos disseram que é a sua responsabilidade e bem garantir que todos tenham acesso a algo que é fundamental nos dias de hoje, que é a internet, e mais do que isso, é uma internet de alta velocidade. Certíssimo. Ora, essa é a obrigação dos poderes públicos perante os cidadãos, e quem é responsável por garantir esses direitos são esses poderes públicos. Como é que se faz a construção dessa resposta? Deve ser taxando os operadores? Sim, deve ser na forma como se relaciona a atividade económica que deve ser refletida esse objetivo, esse desígnio dos poderes públicos. Não deve ser feito, como parece ser, esta também intenção, e é por isso também que traz aqui depois esta lógica casuística, do pensamento oportunista, que é, nós então temos aqui poderes que não são sequer europeus, podemos pô-los a pagar isto, sejam esses poderes que cheguem à frente. Ora, isso mostra que nós já não estamos a pensar estruturalmente e teoricamente, e depois a aplicar na prática um pensamento estruturado, não, estamos a fazer aqui a regra, o eixo-quadro, políticas que são estruturais sobre algo que se disse que é fundamental até 2030, que é ter a generalidade de acesso à internet de grande velocidade. Para terminar, dizer que este debate, curiosamente, é um debate em que Portugal até está bem. Temos um conjunto reconhecido de problemas, mas estamos no pelotão da frente no acesso à internet de alta velocidade e a sua distribuição no território. Poderíamos estar melhor, poderíamos e devemos estar melhor, mas mostra bem como, porventura, é um debate motivado por interesses de algumas potências europeias que agora também nos está a entrar pela casa dentro, quando, do nosso ponto de vista, não era assim que se resolviam as coisas, não era assim que se deveria ter começado todo este debate. Isto, quando digo do nosso ponto de vista nacional, creio que faria mais sentido começar de outra forma, como foi dito anteriormente. Muito obrigado. A Vânia, Sim, já me estão a ouvir? está em nevoeiro aí no seu sítio. Está no voeiro? Sim, nós estamos a vê-la fosca, Ah, é? completamente fosca. Já sabemos quem é. Já Deixem-me. Deve ser porque eu estou online, vou tirar o blur. Ok. Pronto, ok. Ok, agora já está bem? Está ótimo. Está ótimo. Perfeito. Muito bem. Enfim, concordo com algumas das posições que já foram aqui ditas, nomeadamente no que diz respeito à importância crucial de nós, enquanto, enfim, espaço europeu e obviamente também Portugal, podermos aumentar e melhorar a nossa conectividade. Nós sabemos que grande parte daquilo que é a inovação tecnológica passa pela internet. A internet hoje em dia é quase um bem de primeira necessidade, é quase como termos eletricidade, não é? Em casa, e nós sabemos que, no que diz respeito à conectividade na Europa, já cerca de 90%, no último estudo que eu vi, mais de 90% dos lares, das casas europeias já tinham acesso à internet, o que é de facto muito, muito importante. Ainda assim, não é suficiente esta conectividade, portanto, teremos naturalmente que passar para uma próxima geração de conectividade, até porque os objetivos de desenvolvimento digital da própria União Europeia, de inovação e de desenvolvimento, também passam por aí. Portanto, naturalmente, este é um tema que a autonomia também dos Estados vai valer, e, portanto, cada Estado-membro poderá, de alguma forma, customizar à sua realidade local aquilo que faz sentido, mas a mim o que me faz sentido é que obviamente não sejam os consumidores a pagar, que já pagam, portanto, da mesma forma como aconteceu no passado, o investimento que for feito nestas redes de alta velocidade, naturalmente tem que ser por parte dos operadores, e tem que haver aqui também um enforcement, ou uma obrigação por parte também dos Estados e dos reguladores para garantir que há de facto estas zonas brancas, onde muitas vezes ainda não temos nos dias de hoje internet, e isso acontece algumas vezes quando tenho que visitar algumas pessoas da minha família que vivem, enfim, em zonas mais de montanha ou zonas mais afastadas, que continuamos a ter uma péssima conectividade à internet, nomeadamente através do telemóvel. E, portanto, é fundamental até para a coesão territorial e para o acesso à internet que isso possa acontecer. Portanto, eu sou favorável à segunda opção, enfim, aquela que leva a que os Estados possam, de alguma forma, fazer cobrar isso e imputar isto aos operadores, garantindo naturalmente a transparência, garantindo que o acesso público é feito, o acesso por parte das pessoas e das empresas é feito de forma regulada, é feito que a internet tem qualidade e que nós podemos, de facto, alavancar a nossa economia também em cima disso. A acrescentar a isto, também nos parece fundamental
um reforço dos recursos e eventualmente do financiamento, como é óbvio também, da própria Agência Europeia para a cibersegurança, porque nós também sabemos que esta internet de largo espectro, não é, de maior velocidade, também traz mais riscos do ponto de vista da cibersegurança. E, portanto, é fundamental que haja aqui este equilíbrio e que, nomeadamente, infraestruturas críticas nacionais sejam protegidas e que a própria, e também europeias, e que haja que esta agência, e depois com as suas, enfim, suas subsidiárias ou pelo menos representantes nacionais, que tenham um maior reforço de financiamento para garantirmos que a cibersegurança existe também neste espaço de maior conectividade. Ora bem, muito obrigado. Nós chegamos ao fim das 3 questões que tínhamos estruturado para, no fundo, orientar este debate. Acho que cobrimos com esta modalidade uma série de tópicos fundamentais. Eu agora a seguir vou passar a palavra ali ao Ricardo, mas antes disso vou dizer à audiência que continua a estar militantemente, não é por estarem aqui partidos, não é? Militantemente presente para refletir um pouco em algumas questões que tenha interesse em colocar, e depois nós organizamos aqui a distribuição dessas questões. Ricardo, passo a palavra neste pequeno momento. Chama a atenção da audiência mais uma vez. Obrigado, Nuno. Eu tenho uma questão relacionada, voltando já ao início, com a questão da vigilância e do securitarismo. Vão-se realizar agora os Jogos Olímpicos de Paris e uma das preocupações principais das organizações de direitos digitais tem sido o aparato securitário gigantesco que está a ser implementado, inédito na Europa, envolvendo, por exemplo, videovigilância com reconhecimento automatizado, vigilância muito, muito apertada das comunicações, outros atropelos de liberdades, mas que essas não se ficam pela internet. Mas voltando a este campo, acho que estamos a assistir a um ampliar do alcance dos mecanismos securitários. Neste momento a França está a inaugurá-los, também o fez agora nos protestos da Nova Caledónia ao bloquear o TikTok. Mas na questão e o que nos preocupa é sobretudo a questão da videovigilância, porque nos parece que há aqui uma vontade de massificar, de normalizar mecanismos como o reconhecimento automatizado, a transmissão de dados entre diferentes entidades para que esses métodos de análise possam ser feitos, e também a instrumentalização, por exemplo, dos aparelhos da Internet of Things, como já vimos nos Estados Unidos, em que as campainhas, por exemplo, armazenam as imagens de vídeo que estão a recolher, que depois podem ser reaproveitadas. E a nossa questão da D3 seria qual o vosso posicionamento na eventual ampliação do âmbito securitário com tecnologias como, por exemplo, conhecimento facial, videovigilância massiva, ou se, nesse caso, é algo que devemos cristalizar e manter o status quo atual, que é esse género de medidas serem afastadas daquilo que é a doutrina europeia da proteção da privacidade dos cidadãos. Ora bem, eu agora não queria ser tão burocrático como fui no princípio, desde que não se atropelem, mas eu posso, não sei se algum de vocês, alguns dos convidados têm alguma posição que queira expressar. Levantem a mãozinha. Olha, o Pedro, pode ser a mão real, não precisa ser a mão virtual. Normalmente as pessoas não sempre à procura de onde é que está o raio da mão. Por acaso aqui no meu Zoom aparece o raise hand, muito óbvio, mas mão real ou mão virtual, o Pedro manifestou essa vontade, mas agora fica um pouco ao correr da pena. Vou ser curto. Acompanho muito as preocupações que o Ricardo Lafante colocou, e creio que até quando nós ouvimos várias vezes o debate sobre o que é uma democracias versus autoritarismos, e depois vemos vários Estados que são exemplos desse autoritarismo terem esse Big Brother generalizado, em que todas as câmaras servem para dar pontos até aos cidadãos, e isso a ser criticado,
depois não se percebe então como é que se quer, se há ideias que pretendem transpor esse tipo de práticas para a nossa sociedade, para o nosso espaço europeu, e por isso eu concordo que sim, não devemos abrir a porta a isso e devemos salvaguardar os direitos fundamentais. Esse é um dos valores em que a Europa está mais à frente e por isso não devemos andar para trás, devemos manter-nos na crista dessa onda. Manuel Gouveia. É isso, são duas notas muito breves. A primeira é que eu tenho dúvidas que a Europa esteja assim tão à frente. A Europa gosta de dizer que está à frente, mas na utilização destes mecanismos está seguramente atrás dos Estados Unidos, de meio de 1 ou 2 países, mas deve estar à frente de todos os outros países do mundo. E nós temos de ter cuidado, né, porque de facto os desenvolvimentos tecnológicos são crescentes, são até se calhar em alguma medida quase exponenciais no seu esforço, né? E nós ou travamos estas práticas ou vamos passar a viver numa sociedade que será assim, em que nós, quando andarmos na rua, estamos a ser identificados, vigiados, etiquetados, pontuados, valorizados, e a seguir estaremos a ser reprimidos, a não ser que façamos tudo o que as entidades dominantes, sejam elas quais forem, né, façam aquilo que quiserem que a gente faça. Portanto, é contra isto que a gente tem que lutar. É difícil porque os meios estão aí à mão, mas de facto, se os cidadãos deixarem de autorizar a sua utilização sistemática, começa a ser mais difícil utilizá-los, e é isso que a gente tem que fazer. Uma última nota sobre os Jogos Olímpicos, né? Nós estamos a construir um mundo terrível para viver. Os Jogos Olímpicos nasceram como um momento de parar as guerras e de trabalhar para a construção da paz. E são mais um instrumento de guerra. São mais um instrumento de afastar as pessoas e não de as aproximar. Nós temos que evoluir para um mundo de paz e cooperação, de respeito, acabar com as visões neocoloniais que nós temos e que, infelizmente, nós temos enquanto sociedade, enquanto meios dominantes desta Europa e deste mundo ocidental, aprender a trabalhar com o resto do mundo numa base de igualdade, desenvolver as Nações Unidas, modernizar as Nações Unidas, avançar por um caminho de paz completamente diferente, de cooperação com todos os povos do mundo. Pode não ser fácil, não é fácil, não há caminhos fáceis neste mundo em que os interesses, em que a ideologia dominante diz que nós devemos assentar tudo na concorrência e na competição e na luta uns com os outros, e depois queremos viver num mundo em que as coisas não sejam assim. Mas aquilo que está a acontecer nos Jogos Olímpicos devia nos alertar a nós como cidadãos. Nós não estamos a fazer os Jogos Olímpicos pela qual nós construímos e reconstruímos o modelo dos Jogos Olímpicos. Muito obrigado. Raquel, eu já percebi, há bocado é que ela revelou porque é que está a entrar e a sair, porque como é médica, deve estar numa urgência, e portanto... não, por acaso estou até fora da Europa, então efetivamente aqui a conectividade é difícil. Boa sorte. Um bom tema para debater depois aqui. Mas sim, nesta parte também vou ser muito, muito breve, e achamos que não é este o caminho, e tal como a posição que mantivemos com o controle e a discussão que tivemos aqui para o online, se já é difícil termos esta privacidade e manter a defesa dos direitos dos utilizadores, não vamos entrar por este caminho no dia a dia, na nossa vida, digamos, offline. Somos por um Estado de Direito, pela liberdade de cada pessoa, e portanto isto é uma característica autocrática que não parece ser o caminho. Vânia Neto. Bem, eu só gostava de dizer de alguma forma também ecoar o que estão aqui a dizer. Eu sinceramente sou totalmente contra aquilo que tem a ver com a videovigilância dos cidadãos, enfim, aqueles temas ainda mais obtusos de pontuação civil, etc, etc. Portanto, não obstante, eu sei que há, enfim, inclusive em Portugal, e há situações, obviamente, onde a videovigilância é necessária para defender outros direitos dos cidadãos, nomeadamente a segurança e a integridade física, e, portanto, sendo obviamente regulado e desde que aprovado, eu penso que para defender interesses maiores pode fazer sentido, e de resto temos já videovigilância em algumas cidades, em zonas, enfim, mais problemáticas do ponto de vista da segurança, com o intuito único de defesa e de segurança dos cidadãos. Não obstante, eu penso que essas imagens não devem ser guardadas, enfim, apesar de toda a questão da proteção dos dados associados, de facto a mim preocupa-me
também, enfim, onde isto está a caminhar, e tendo vivido alguns anos em Paris, faz-me um bocadinho de confusão, de repente, uma cidade quase que parecer que vai entrar em estado de guerra quando vai receber os Jogos Olímpicos. Não me parece que isso seja sequer um bom ambiente, e vai um bocadinho contra aquilo que é também o espírito dos Jogos Olímpicos. Mas, de qualquer forma, eu percebo que garantir que os milhões de pessoas que vão visitar Paris por esta ocasião se sentem seguros e vão evitar a todo custo que possa haver atentados ou outros mecanismos, enfim, de utilização por parte de entidades menos interessadas na segurança, e que se calhar às vezes até terroristas, como já aconteceu no passado. Eu percebo que não é fácil, e não é fácil para quem está a decidir este equilíbrio. Portanto, enfim, no geral parece-me que não, nem pensar. Em casos concretos, enfim, acredito que seja necessário para proteger os cidadãos neste mundo tão estranho em que vivemos. Muito obrigado. Deixa-me fazer também uma nota de rodapé que vem a ver com o desejo prosaico que mencionei atrás, é que isso, pelo menos esses equilíbrios que às vezes nós temos que fazer, pelo menos sugerem ou levam-nos a refletir sobre as agências que regulam e controlam esses direitos, não é? Porque normalmente quando ficam se não há independência e não há separação dos poderes estabelecidos, a coisa progressivamente vai se tornando cada vez mais complicada. Eu tenho aqui uma pergunta já no Q&A, perguntas e respostas, para não usar demasiados anglicismos, do Jorge Pinto. Creio eu que o Jorge Pinto é o antecessor de Miguel Gonçalves na P2SI. Será? E que pergunta relativamente ao tema da desinformação, gostaria de colocar a seguinte questão: de que forma entendem que a polarização nas redes sociais afeta a coesão social e a democracia? E que estratégias é que nós podemos ter para mitigar estes efeitos? Portanto, é basicamente um problema como de lidar com as bolhas. Isto, simplificando. Eu acho que este é o problema da democracia atual. É um dos grandes problemas da democracia atualmente, é a desinformação e a polarização dos discursos, e portanto me preocupa-me bastante. Eu acho que como se resolve, bem, para além da questão da regulação destes espaços, nomeadamente das redes sociais, e garantir que há aqui alguma responsabilidade das plataformas evitarem discursos de ódio, enfim, e situações que podem consubstanciar crimes. Parece-me que, acima de tudo, nós temos que apostar na educação dos cidadãos. E uma das coisas que eu acho que estará na base disto é que, de facto, conseguirmos educar os jovens, as crianças, desde tenra idade, não só para a utilização da internet, mas também para a utilização em segurança, e, acima de tudo, a educação para conseguirem distinguir aquilo que é informação verdadeira daquilo que é informação falsa, que neste mundo, enfim, da inteligência artificial vai ser cada vez mais difícil, e portanto não há aqui uma bola de cristal, mas sem dúvida, para mim, parte tudo de uma educação para a cidadania digital que urge implementar nas escolas, enfim, e na população em geral, porque todos nós temos que aprender ao longo da vida, e isto, a internet está sempre, e a tecnologia está sempre a avançar. Posso? Sim, Pedro. Queria, sobre isto, dar nota de duas ideias que se complementam, mas não são iguais. Uma primeira, que é óbvio que para a democracia se proteger, ela tem de ser forte. E para ela ser forte, tem de ter cidadãos e cidadãs capazes de ter essa consciência de pertencer a uma sociedade, mas, por outro lado, de suprir as suas necessidades, aquilo que as pessoas desejam que seja suprido, as suas condições de vida, a sua qualidade de vida, etc. Isto é um ponto fundamental para se dar essa tal coesão. E no contexto em que nós vemos que as desigualdades são crescentes, e por isso a falta de coesão nas sociedades não advém inicialmente das redes sociais, mas dessas desigualdades crescentes e dessa, muitas vezes, perda de capacidade material para suprir as necessidades do dia-a-dia. Há um segundo aspecto, e até os estudos mais recentes, ainda recentemente foi editado um livro nesse sentido, que mostra que, por outro lado, os discursos amplificados de polarização das redes sociais servem para tirar do escuro das nossas sociedades, aquilo que estava escondido nas nossas sociedades, muitas pessoas que não falavam, mas cujas ideias eram dantescas.
E por isso elas existiam. O Eduardo Galeano dizia que, por algum motivo, as ideias como o fascismo, etc., não tinham desaparecido, estavam subterrâneas e andavam provavelmente do lado oculto da Lua, mas acabariam por em algum momento aparecer. E o que hoje é mostrado, também por esses estudos, é que as redes sociais apenas serviram de alto-falante de amplificador para essas ideias que já existiam na sociedade, e ao amplificarem, a darem um cunho de identificação àquelas pessoas que estavam afastadas entre si. E eu creio que estes discursos de ódio devem ser também combatidos, mas na lógica de uma regulação que não seja de uma censura, de uma regulação que seja uma promoção de direitos. Termino com aquilo, e pormenorizando aquilo que disse anteriormente, que é fundamental que neste mundo que é a internet, e também ajuda à criação das desigualdades, haja uma atuação pública para salvaguardar que parte da riqueza produzida na internet ou no espaço digital seja para a valorização dos cidadãos como o tal e do seu conhecimento. E o acesso à informação de qualidade, à validação dessa cidadania é também fundamental para nós termos uma resposta a uma melhor democracia, uma melhor sociedade no futuro. Muito obrigado. A Raquel, se tem a mãozinha levantada, era para intervir? Sim. Sim, também de forma muito breve, ou seja, acho que não temos uma solução milagrosa, senão já estava resolvido, mas o caminho, focando também aqui um bocadinho, o que os colegas do painel já disseram, a parte da literacia, sem dúvida, a parte da resolução de tudo o resto. Se alguém não tem assegurado os seus direitos mais básicos, não pode estar socialmente coeso, não pode estar bem com os outros, e portanto isso transmite-se também para o mundo online. Aqui também falamos já ao longo do debate da questão dos algoritmos e a possível manipulação das nossas interações sociais também é algo que tem que ser controlado, tem que ser completamente eliminado, porque senão o que estamos a alimentar nesta vista do negócio, do que dá lucro, do que cria a interação, vai neste caminho da polarização e das ideias mais radicais, focar também a questão da democratização na investigação, na inovação, democratização deste processo todo que no fundo também acho que pode ser uma solução, dar mais voz às pessoas no que podem ser as soluções, no que pode ser o caminho, quer seja da inovação, da inteligência artificial, e há programas da União Europeia que estão a fazer esse caminho, garantir que, se é com fundos públicos, se mantém depois essa utilização para o público, de forma a também, digamos, chegar a todos e colmatar estas polarizações. Ora, muito bem, Manel Gouveia ainda tinha alguma coisa para dizer, e depois a seguir eu vou ter que fazer aqui um ponto de pré-fecho. É muito rápido. Eu acho que, olha, esta questão da polarização é real, ela tem consequências reais, mas não é só derivada das redes sociais. Quer dizer, nós não podemos viver numa sociedade onde se promove o individualismo, se promove o salve quem puder, onde o local de trabalho é uma guerra e uma luta permanente pela sobrevivência, onde nós estamos todos contra todos e não com todos, onde se promove a concorrência e não a socialização, onde as pessoas são afastadas e isoladas em vez de se estimular a construção de espaços coletivos e sociais, e depois ficar surpreendidos com um conjunto de comportamentos que se denotam. E, portanto, há toda uma reflexão que a nossa sociedade tem que fazer sobre o caminho que está a seguir e se é o caminho para onde quer ir. Ora, muito bem, eu estava agora ali, peço desculpa porque é fácil de mudar o ecrã, e fui ver o anúncio deste encontro e não tinha lá hora de fecho, não é? O que é um bocado assustador, porque podíamos estar aqui até anoitecer, não é? Portanto, eu vou considerar que nós já passámos a hora, tivemos aqui uma hora. Tenho aqui mais uma questão que não queria deixar de colocar, ou pelo menos pôr em cima da mesa, para se algum de vocês tiver alguma posição clara sobre isto. A questão vem de Cabanas Alves, pelo que eu percebo é uma questão mais do mundo jurídico, que diz que gostaria muito de perceber como entendem os oradores o facto de termos muita legislação sobre o digital, proveniente da União Europeia, mas temos juízes que não suscitam questões ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
sobre a boa aplicação dos regulamentos, não é? E em segundo lugar, como podemos aceitar que violações do RGPD tenham prazos de prescrição mais curtos que os estipulados no regime geral de coimas. Nesse sentido, quer mesmo Portugal aplicar normas sobre o digital, ou este tema não importa ao legislador nacional. Pronto, eu penso que se algum de vocês tiver alguma resposta sobre esta dimensão, que é jurídica e judicial, essencialmente, não é? E que no fundo também, da mesma maneira que eu falava das agências de aplicação das normas, provavelmente no campo judicial também é importante que haja uma nova pedagogia para que aquilo que são as normas que vêm da União Europeia tenham depois reflexo nas decisões dos tribunais nacionais, que são tribunais da União Europeia para todos os efeitos, não é? E também em ligação direta com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, isto eu não queria deixar estas duas questões porque refletem uma dimensão que normalmente não aparece muito. Se tiverem algum comentário, podem só levantar a mão e vou passar a palavra ao Miguel Gonçalves, é isso? Ao Miguel Gonçalves da AP2SI, isto não foi combinado, mas também como associação parceira nesta organização, queria fazer uma intervenção em jeito de resumo, mas se tiver alguma impressão sobre aqueles aspectos jurídico-judiciais também estão livres, ou então considerem-se desde já todos agradecidos e muito obrigado por esta participação, não obstante possam fazer qualquer outra intervenção final que desejem. Miguel Gonçalves. Muito obrigado, Nuno. Bom, antes de mais eu queria agradecer a todos os que estiveram aqui hoje presentes, nomeadamente aqueles que representam os partidos que têm responsabilidade e têm assento parlamentar e de alguma forma representam a nossa sociedade, e em jeito de resumo gostava de deixar aqui algumas notas. Fala-se efetivamente na literacia, é um facto que é crucial e é essencial na nossa sociedade aumentarmos o nível de literacia de toda a sociedade, mas esta literacia também tem que sofrer um upgrade a nível governamental. Ou seja, nós temos que, de uma forma definitiva, colocar especialistas a tomar a decisão na Assembleia e a discutir estas pastas. Portanto, há temas que são essenciais que devem ser discutidos por especialistas. E, desde já, lanço o rep ao Governo, que está aqui hoje representado pela Vânia Neto, a chamar associações como a AP2SI para discutir estes temas, que são, de facto, temas essenciais, cruciais na sociedade e sobre os quais a AP2SI tem naturalmente uma palavra a dar, fruto de uma associação livre, sem fins lucrativos e que, na verdade, é constituída por um conjunto de profissionais altamente especializados sobre estes temas. Depois, em jeito também de comentário, a doutora Vânia Neto, no início da sua intervenção, deu nota da preocupação que existe e da segregação que foi feita por parte da União Europeia relativamente à decisão da griftação. Mas pareceu-me que deu uma primazia, eventualmente em excesso, relativamente ao tema da segurança. E o que está aqui em causa não é a segurança dos dados. Porque essa segurança é garantida e nós sabemos que há uma preocupação em garantir a segurança. O que está aqui em causa é a privacidade. É o direito à liberdade que todo o cidadão tem. Eu recordo uma obra fantástica de 1890, que é um livro relativamente ao tema da privacidade. E a frase do autor deste livro diz que a privacidade é the right to let me alone. Ou seja, em última instância, nós quando pensamos em privacidade, devemos associá-la à segurança, porque devemos garantir a segurança, e naturalmente estamos em querer e sabemos que as medidas de segurança são implementadas, mas aquilo que nos preocupa é a ausência de liberdade. Por outro lado, pareceu-me que entrou num contrassenso quando falou na preocupação relativamente à videovigilância, mas depois não revelou muita preocupação relativamente ao tema da encriptação. Bom, deixo aqui no ar este tema, eventualmente para ser discutido e para ser amadurecido a posteriori. Outro tema que me também preocupa, confesso, enquanto cidadão que naturalmente delega nas entidades governamentativas a decisão de muitos dos pontos que são discutidos diariamente na Assembleia, é que este tema, e é este o meu receio da associação, que este tema sirva também para, mais uma vez, politizar as temáticas que são discutidas diariamente na Assembleia. Eu diria que este tema é um tema que deve ser discutido de uma forma livre, transparente, sem qualquer tipo de politização. Há pouco o Manuel Gouveia falava sobre as preocupações de uma cidade que está a evoluir por um caminho de facto complexo. Mas o mundo digital é o reflexo da nossa sociedade, na verdade.
e pouco devemos fazer, ou melhor, devemos fazer muito, mas numa perspectiva de evangelização, sensibilização, do retorno a muitos dos valores que estão de facto perdidos, e isto entraríamos aqui noutra conversa. Bom, relativamente também ao tema da regulamentação do RGPD do DSA, penso que estamos todos totalmente alinhados, a própria associação identifica com aquilo que foi discutido. Relativamente o tema da internet, eu gostava de dar nota, e quando falámos aqui da questão das instituições, da instituição pública e das telco, enquanto entidades que têm naturalmente a capacidade de atribuir eventualmente no futuro acessos livres, eu recordo-me que, não obstante existir de facto um trabalho que tem que ser feito a nível do Estado e as próprias telcos têm que de alguma forma, diria eu, terminar com algum tipo de alinhamento que possa existir neste momento, eu recordo que há bem pouco tempo muitas das regiões do interior do país tinham somente acesso a canais através da TDT. E a TDT disponibilizava uma meia dúzia de canais. Quando nós tínhamos aqui na nossa vizinha Espanha, TDTs livres, disponibilizadas sem qualquer tipo de pagamento mensal, com imensos canais. Ou seja, eu diria que este tema da internet livre é um tema que a instituição pública não deve delegar só nas instituições privadas e nas telcos que disponibilizam. Deverá claramente existir aqui um acordo e deverá existir um acesso de forma livre a todo o nosso país e, naturalmente, deverá existir aqui um alinhamento entre estas entidades e a nossa instituição pública. Portanto, em jeito de final, agradecer naturalmente a presença aqui de todos. Nós, enquanto associação, estamos totalmente livres e dispostos a partilhar o nosso conhecimento e a fazer parte destas discussões, porque de facto consideramos que este é um tema crucial e estamos numa altura de extrema importância na Europa, no mundo e em Portugal, cuja discussão terá que ser naturalmente feita. Só em jeito de comentário, eu estive em Paris durante estes 2 dias, estou inclusive em Paris, vou apanhar um voo daqui a nada, e confesso que realmente o ambiente aqui sente-se algum drama. Mas, efetivamente, eu também não sou um adepto da videovigilância, mas muitas vezes é uma forma das instituições conseguirem, diria que monitorizar e numa ótica de serem, digamos que, proativas ao tentar evitar algum tipo de situações. Portanto, mas mais uma vez entramos naquilo que foi dito há pouco. Há aqui claramente uma série de comportamentos, e o Manuel Gouveia falou sobre isso, que devem ser evitados. Portanto, era isto que queria aqui comentar e agradecer naturalmente a todos o convite que foi feito à associação. Muito obrigado. Eu penso que posso fechar, se não houver nenhuma intervenção final, como é costume no vosso meio em defesa da honra, não é? Estão à vontade. Estou a tentar, como é que é dizer, associar-me ao espírito dos convidados. Há um ponto que é muito importante e muito prosaico, que é este tipo de diálogos deve acontecer com muito mais frequência, não é? Então, quando se começa a falar de legislação de base tecnológica, eu devo dizer, por experiência pessoal que me interessa agora aqui contar, que é um bocadinho assustador ler os acórdãos sobre os metadados, não é? E de repente a meio começar a haver uma discussão sobre IPs fixos e endereços IPs fixos e endereços IPs dinâmicos, não é? Que eu sei o que são, não é? Mas que imagino quantas pessoas saberão o que são, não é? Que estão envolvidas e que são linguagens muito diferentes, e este diálogo, não só nos problemas conceptuais, mas mesmo nas decisões que se tomam, depois no foro legislativo, precisam de muita conversa e de muita interação deste tipo, não é? E para o Parlamento Europeu, enfim, isto vai ser, é de 5 em 5 anos, não é? E em Portugal, para o bem e para o mal, não é? Mas isso são as virtudes da democracia, virtudes e defeitos. Provavelmente há eleições com mais frequência, pelo menos ultimamente temos mais oportunidade de ter eleições. Pode ser que, se nós marcarmos um debate destes cada vez que há eleições em Portugal, seja nacionais, regionais, etc., é uma maneira, mas é uma maneira um pouco atravessada de estimular este diálogo. Não sei se a Vânia ainda queria dizer alguma coisa em defesa da honra mesmo?
Muito rapidamente, é muito rápido. Queria só primeiro agradecer ao Miguel dos comentários e dizer naturalmente que passarei a mensagem aos contactos que tenho e obviamente penso que uma das coisas que disse é o mais importante. Eu acho que é muito importante ouvir os especialistas e ouvir a indústria. Eu acho que existe aqui algum preconceito, muitas vezes dos políticos, até por tudo que já foi, enfim, tudo aquilo que se passa neste momento em Portugal também não é propício a isso, porque enfim, qualquer reunião com uma empresa pode ser considerada, enfim, que há aqui algum tipo de benefício. Não me parece. Parece-me muito importante, em especial nestas áreas de ponta, em que a maior parte das vezes as empresas sabem até mais do que aqueles que estão muitas vezes a regular, porque muitas vezes nós temos este conflito entre os juristas, e eu sou jurista e contra mim falam, entre aspas, ou contra o grupo, que de facto não conseguem muitas vezes compreender todos os aspectos técnicos e tecnológicos, mas não podemos esquecer que de facto os direitos fundamentais têm que ter primazia nestas discussões e, portanto, há aqui sempre uns equilíbrios bastante difíceis de fazer, mas que me parece que ouvir que os políticos, sejam eles eurodeputados, sejam, enfim, governantes locais, ouvir a indústria, ouvir o state of the art, ouvir os especialistas, seja da academia, seja das empresas, parece-me fundamental, até porque isto não pode ser feito unilateralmente. Acho que em conjunto pensamos melhor e, acima de tudo, conseguimos prever ou antecipar aquilo que podem ser os desenvolvimentos tecnológicos, que ninguém tem uma varinha de condão para identificar para já quais são, mas que me parece muito relevante. Portanto, vou passar a mensagem e obrigada pela nota. Bem, haja. Ora bom, se nenhum dos meus parceiros da organização me impedir, e se nenhum dos convidados se sentir aborrecido com isso, vou declarar a sessão encerrada e agradecendo a todos os que estiveram aqui na sessão, todos os que estiveram a assistir, e estamos disponíveis para manter esta interação o mais viva possível para bem de todos nós. Muito obrigado a todos, boa sorte para as eleições, para quem vai a votos, boa sorte para todos os outros. Se forem à França, tenham cuidado e até uma próxima. Até a próxima. Um abraço. Obrigada.